Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com o tema Até onde vai o arrependimento saudável, parte 4. Estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus fala para Abraão assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E depois no versículo 7 ele diz assim, do capítulo 12 de Gênesis: então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Amados, veja que a fé é uma coisa extraordinária. Abraão, com a sua idade tão avançada, sua esposa estéril também, e ele crê na palavra de Deus. Deus vem e lhe faz promessas que são impossíveis humanamente sem a presença, o poder e a confirmação do próprio Deus. A promessa de Deus, ela é indestrutível, ela é invencível. Deus, o que Ele tem desígnio no seu coração, realmente Ele pode cumprir. O que Ele diz, Ele é poderoso para fazer. E Ele faz na vida daquele que persevera crendo. Na cruz do Calvário, Jesus fez uma obra indestrutível. Ele diz: está consumado. Ali Ele venceu toda a enfermidade, todos os efeitos da queda, toda a escassez, todo o domínio do pecado e efeito do pecado. Ele venceu e triunfou e, olha, de forma tremenda, amados. Ele cravou na cruz toda a dívida contrária a nós. A vitória de Jesus foi total, foi definitiva. E esta vitória, ela é aplicada, ela vem para a vida daquele que persevera crendo na promessa. E como é que a pessoa vai crer na promessa? Porque ela anda com Deus. E o Espírito Santo vai encontrando cada vez mais espaço de testificar no nosso espírito. Quando uma pessoa tem comunhão e intimidade com Deus, Deus pode abrir o seu coração e revelar os seus segredos, de forma que essa pessoa conseguirá crer. Até a fé é um milagre, é dom de Deus. Então Deus faz a promessa e aquele que tem fé consegue receber a promessa. Vemos que Abraão acreditou em algo totalmente impossível para ele fazer ou para ele realizar, mas ele creu que Deus estava falando, Deus era poderoso para cumprir. A Bíblia diz em Romanos 4, versículo 20 em diante, que Abraão não desanimou, não ficou olhando para a sua situação humana, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, crendo que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Quando falamos de uma plena e poderosa salvação, plena porque ela redimiu todas as áreas da nossa vida, e poderosa porque o poder de Deus está na sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir, de Jeremias 1,12. E quando, amados, nós caímos em Adão, ali no Éden, toda a raça humana saiu da dimensão da percepção de Deus, né? Nós somos feitos para ter comunhão com Deus, adorá-lo, usufruir a comunhão com Ele, receber o seu amor. Isto nós fomos criados. Isaías 43, 21 diz que nós fomos feitos para adorar a Deus, deleitar-se no Senhor, ter comunhão com Ele, aleluia, e administrar essa abundância, né? O Salmo 115, 16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, Deus colocou o homem num paraíso, criou eles por último. Debaixo do Éden havia o melhor ouro dessa terra. Havia abundância, havia saúde, havia paz, alegria, né? E principalmente comunhão e amizade com Deus. O homem perdeu isso, caiu para a dimensão da alma, da percepção, onde agora ele é afetado pelos sentidos, né, físicos, e ele acredita agora muito mais no que ele vê, toca, cheira, do que em Deus e a palavra de Deus. Aqui está a morte espiritual. Falta da percepção de Deus, falta de amor por Deus, falta de comunhão com Deus, né? Então Deus se torna agora esquecido e até inexistente aos sentidos do homem. E agora, pela fé, antes era uma comunhão simples, mas agora é uma comunhão pela fé. Ela é buscada, mantida milagrosamente através da comunhão diária pela graça. Veja,
Quando nós vemos que os sentidos foram afetados e hoje o homem olha os efeitos de um mundo caído, né? Um mundo que jaz o maligno. Para todo lado que você olha, você vê enfermidades, problemas financeiros, pessoas nas drogas, famílias destruídas, doenças, né? Então, agora, a grande verdade é que Jesus Cristo venceu tudo isso lá na cruz. Tudo isso que eu e você estamos enfrentando já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E quando nós entramos na dimensão da fé, nas regiões celestes, nós descobrimos que aquilo que nós estamos lutando, Jesus já venceu por nós. E aí a vitória dele, como diz lá em João 16, 13, 14, o Espírito Santo toma da vitória de Jesus e aplica na nossa história. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda a crer e ele ajuda que os efeitos do Calvário, né, a lei do Espírito de vida, que já nos livrou da lei do pecado e da morte, venha e desfaça os efeitos da queda, de presente para nós. É uma coisa maravilhosa, amados, que a alma só tem uma saída, é ela meditar no que já aconteceu no Espírito. Porque no nosso Espírito nós estamos assentados nas regiões celestes, nosso nome está no livro da vida, somos herdeiros, né, prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Essa é a realidade espiritual invisível. Mas no visível a pessoa pode estar desempregada, endividada, escrava do vício, com a família destruída. Então a alma vai ter que escolher, de 2 Coríntios 5,7, não viver por vista, mas viver pela fé. Então vai viver pela palavra. Como Josué e Caleb, eles se recusaram a crer que morreria no deserto, e creram na promessa de Deus, porque conheciam a Deus, só crê na promessa de Deus, né? Quem anda com Deus e conhece a Deus. Porque as circunstâncias gritam tão alto o contrário das promessas, que se você não tiver uma comunhão diária, uma disciplina com Deus, você vai acabar ficando preocupado, ansioso e acreditando que Deus não está com você. Agora, através da fé, você percebe, Deus te revela. Conforme você contempla, você é transformado. Então, Deus, através dessa comunhão diária, disciplinada pela graça, Ele vai mostrando o que já aconteceu no Espírito. E quando você medita no que você é em Cristo e Cristo é em você, a alma se aquieta, a alma crê e Deus fará a semente germinar no seu tempo e o modo. Veja, porque processos José passou e Deus cumpriu a sua boa vontade. Veja que processo Abraão, Daniel, Paulo passaram. Batalhas, conflitos, perseguições, contradições, tempo de espera, né? Mas em tudo isso eles foram mais que vencedores. Por quê? Tiveram paz, tiveram o socorro de Deus bem presente na hora da angústia e, por fim, a salvação da sua alma, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Nada se compara com a vida eterna. Por mais abençoados que sejamos aqui, né? O principal é que teremos uma comunhão eterna com Deus nos céus. Então, manter a alma alimentada pela palavra e pela comunhão com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo fará com que a alma finalmente perceba, receba a revelação de quem nós somos no Espírito. Somente quando a alma ela é informada, transformada, renovada, iluminada, para perceber quem nós somos no Espírito, aquilo que Jesus Cristo já fez no Calvário, é que nós conseguimos crer naquilo que o Espírito Santo está fazendo no visível. Só depois que eu creio quem eu já sou em Cristo, confesso por um tempo, né? Abraão creu e confessou que era pai de uma multidão. Mesmo sem ver, sem tocar, sem cheirar. A sua alma conseguiu crer e confessar, porque andava com Deus, entende? Então, quando a alma persevera em crer e confessar aquilo que já é no Espírito, isso abre um canal, né? Mateus 3,3 diz, preparai o caminho do Senhor. Através dessa fé perseverante, a semente vai germinar e finalmente as promessas aparecerão no visível. Deus nos ensinará como manifestar a glória dos filhos de Deus. Quando vemos que a alma, ela, desde a queda, não tem muitas informações, a não ser de problemas, né? Paulo dizia, por fora tribulações e por dentro fraqueza. A alma ela está aí cercada de informações contrárias, de que realmente esse deserto ele não tem saída para nós.
esse deserto acabará nos matando, né? Cada vez mais a tribulação na vida do cristão quer convencê-lo de que Deus não está com ele, de que Deus o deixou, de que Deus não está ouvindo a sua oração, de que não adianta nada se consagrar, né? Que adianta eu purificar as minhas mãos, que adianta eu orar, olha como é que está a situação. Mas enquanto isso, a semente está germinando, né? Quando você dá uma palavra profética, os anjos começam a trabalhar naquilo. Veja como Daniel, ele recebeu a resposta da oração no primeiro dia que ele orou, mas teve 21 dias de batalha no espiritual ali, invisível, para se decidir aquilo. E quando aquilo foi resolvido no reino espiritual, Deus tocou em reis ímpios. Aí, para Deus é muito fácil, irmãos. Tocou em reis ímpios e dinheiro veio e Esdras e Neemias reconstruíram a cidade. Vemos que a maravilha de que Deus já curou a todos, já libertou, disse está consumado. A obra está consumada e a vitória ela já foi concedida. Agora, quando nós percebemos que recebemos no Espírito, mesmo sem sentir e ver, percebemos e confessamos, semeamos no Espírito, lá em Gálatas 6:9, né? Diz que se você continuar semeando no Espírito e não desanimar, você terá uma grande colheita. Então, o inimigo quer abortar a semente com confissões negativas, com desânimo, né? Com incredulidade, como aquele povo no deserto. Eles tinham uma promessa sobre a cabeça deles, de que Deus, através do deserto, levaria eles à terra que manda leite e mel. Mas no meio do caminho eles foram influenciados pelo que viram, pelo deserto, pelo tempo de espera, e começaram a confessar o deserto, começaram a confessar as circunstâncias, as dificuldades, e morreram no deserto por incredulidade. E a Bíblia diz que isso foi escrito para nossa realmente edificação, para testemunho. Muitas pessoas acham um absurdo agir como Josué e Caleb, crer e confessar a terra prometida, e diz que isso é nova era, pensamento positivo, que isso aí é bobagem, mas nós somos uma geração que tem fé. 2 Coríntios 4:13 diz, cremos, por isso falamos, né? Então a fé não está completa apenas em crer, mas Jesus deu esse exemplo em Marcos 11:23-24, onde ele diz que se você crer no coração e disser com a sua boca o que você disser e não duvidar, será como você diz. A maravilha da alma saturada no Espírito, saturada dessas revelações espirituais, é que a alma conseguirá confessar o contrário das circunstâncias. Aí está o grande milagre. O mundo jaz o maligno, o pai da mentira, diz que Deus não existe, que tudo é caos, que todo mundo está doente, que todo mundo está endividado. Então, o mundo está preso pela mentira, né? Desde que Adão e Eva saíram debaixo da palavra da verdade e foram para debaixo da palavra do diabo, que eles podem comer, não vai acontecer nada, não dá nada, né? Quando aconteceu que Adão e Eva saiu ali, debaixo da palavra de Deus e foi para debaixo da palavra da mentira, o diabo, através da mentira, de 2 Coríntios capítulo 10, criou fortalezas e imaginações na mente, aonde o homem acredita estar desamparado, ele acredita que não tem solução para sua doença, para seu problema financeiro, né? Então, o governo do diabo é através da mentira. E quando nós conseguimos agora ouvir a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Começamos a ouvir a verdade de quem realmente somos, do que realmente temos e podemos em Cristo, aí a alma consegue o quê? Confessar a verdade. Para o mundo isso é loucura, fanatismo, não tem sentido. Você confessar o contrário das circunstâncias, para eles, confessar o contrário das circunstâncias é mentir. Se você está doente e diz pelas suas pisaduras eu já fui sarado, eles vão dizer que você está louco, que você está fanático. Porque confessar o contrário das circunstâncias para o mundo é falar mentira. Como o povo no deserto disseram, apedreja Josué e Caleb porque eles estão dizendo que vamos entrar até a prometida. E nós estamos vendo que não vamos, lá tem gigante, nós somos gafanhotos, todas as evidências visíveis estão dizendo que não tem saída. Mas Josué e Caleb estavam confessando Deus, a palavra de Deus, porque eles tinham comunhão com Deus. Aí, pro incrédulo, pro homem que está com Satanás, parece que estamos mentindo. Mas na verdade mentir, o relatório maligno, foi confessar as circunstâncias. Quando aqueles 10 espias que foram com Josué e Caleb confessaram as circunstâncias, eles
diante de Deus era um mau relatório, porque eles não confessaram o que Deus falou, eles confessaram o que a circunstância estava dizendo. E aí eles foram rejeitados. Agora, quando a alma ela é saturada dessa revelação espiritual, ela confessa o contrário do que está vendo, tocando, cheirando. E isto é confessar a verdade, semear a verdade, se apegar à verdade, assim como Jacó se agarrou no anjo. Isto é, você se coloca ao lado da palavra e você honra a palavra, porque você está vendo ali, né, o deserto e está confessando a terra prometida. Porque o que você tem? Como diz lá em Isaías, quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, firme-se na luz da palavra de Deus. Tudo que Josué e Caleb tinham, Abraão tinha, era a promessa, a presença de Deus, que gerava neles uma fé perseverante por um tempo, sem ver fruto nenhum disso, não é? Mas a semente estava germinando. Então, quando o homem começa a confessar o contrário das circunstâncias, essa fé assusta o diabo. E ele vai levantar pessoas dizendo que você está fanático, que você está doido, que você tem que parar com isso, que você está mentindo, né? Por quê? Porque essa semeadura da verdade, essa luz nas trevas, é realmente o caminho. Crer e confessar é a parte. Então, aí está você, escravo de algum pecado, algum vício, e você quer se arrepender. Não há arrependimento sem fé. Tudo que não é de fé é pecado, Romanos 14, 23. Se a pessoa quer largar o pecado, ela tem que se ver no Espírito livre daquele pecado e confessar que ela é justiça de Deus, que está livre daquele pecado e que aquilo ali está debaixo dos pés dela, ainda que a carne está gritando e parece que aquilo domina e aquilo é forte, mas ela vai confessar, ela vai manifestar aquela semente, ela vai semear, porque Deus te dá semente e Ele te faz crescer a semente, mas Ele não semeia. Quem semeia é eu e você. No Espírito, né? Deus nos capacita, nos coloca um querer efetuar, mas a semeadura, cada um que semeia. O poder da vida e da morte, diz Provérbios 18, 20 e 21, está na língua do homem. Aqui está a maravilha, amados. Quando eu e você conseguimos falar a verdade e perseverar na verdade, isto honra a Deus. Em 1 Samuel 2,30 diz que Deus honra aqueles que o honram. Quando você fala a verdade, diz Provérbios 12,17, você manifesta a justiça, ou seja, você libera o desempenho do Espírito. A justiça é a vontade de Deus, o mover do Espírito. É maravilhoso ver pessoas que estão passando por situações contrárias na sua carne, mas que mantêm a confissão da palavra, a semeadura da palavra, sendo taxados por loucos, fanáticos. O tempo está passando, nada está acontecendo, mas eles estão na fé, como Abraão, como Daniel, como Davi, né? Coisa linda, meus irmãos. Eu sei que para Faraó parece loucura as palavras de Moisés, parece absurdas, parece, sabe, completamente fora, mas Moisés, andando com Deus, está dizendo as palavras de Deus, e nós, como embaixadores celestiais, não estamos dando ordem em Deus, não estamos querendo ser deuses, não, irmãos. Quando nós estamos falando a palavra de Deus, como Ezequiel, foi porque nós fomos ungidos, autorizados e enviados como embaixadores celestiais. Em Efésios 3,10 diz que Deus opera através da igreja. Então, quando nós falamos, quando Jesus falava com a febre, ele não estava falando com Deus, mandando Deus. Não, ele estava mandando na febre, que é uma obra do diabo. Porque Jesus criou o homem livre, curado, assim que ele criou. A doença veio por causa da escolha de Adão, que se vendeu ao diabo, né? Mas o que nós vemos é que muitos vão dizer, mas Jesus é Jesus, mas nós somos o corpo de Cristo. Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Ser humilde é dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Ser humilde é considerar-se corpo de Cristo, embaixador celestial, boca de Deus nessa terra, canal de Deus. Porque se você se acha muito humilde e dizer, não, Deus na sua soberania fará, quem sou eu? Você se acha humilde? Na verdade você é um incrédulo. Jesus chamou de raça perversa incrédula aqueles que não expulsaram o demônio e não curaram enfermos. Então tem gente que acha que é humilde, dizer, Deus na sua soberania fará. Eu, quem sou eu? Sou um pobre pecador. Eu não, quem sou eu? Esse tipo de gente pensa que é humilde, mas essa falsa humildade na verdade é farisaica, porque humildade é dizer, Deus, o Senhor quer operar através de mim, então o Senhor vai operar. O Senhor quer falar através de mim, curar através de mim, libertar através de mim, então o Senhor vai operar. Isto é humildade, atender. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. E aí, muitas pessoas não compreendem essa dispensação da graça. E que nós, eu e você, possamos compreender que o arrependimento saudável é aquele que está cheio de fé no que nós já somos no Espírito. Ali está a força para vencer na alma.
no corpo. Então muitos dizem, não, mas quando passou o último discípulo, não tem mais sinais e prodígios. Entende? As pessoas torcem as escrituras, são guiadas por demônios. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A doutrina que não produz as mesmas obras e maiores não é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos fariseus. Não caia no conto do diabo. Você é corpo de Cristo. Você é salvo para as boas obras. Jesus te salvou e você pode vencer o pecado, os efeitos do pecado e ser canal de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, amém?